Bom, vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente precisa conversar um pouco aqui com vocês é sobre o que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai usar, inclusive, obviamente, tematicamente, não tem muito como a gente perder a oportunidade de falar sobre isso, a gente vai usar uma amostra de produção científica sobre coronavírus que eu coletei ontem. Claro, isso não está feito da maneira mais profunda e certificada possível, ela é apenas uma amostra exemplo, mas é uma amostra do que foi produzido sobre coronavírus nos últimos 35 anos, inclusive o que foi produzido mais recentemente, agora em 2020, tá? E a gente vai utilizar o software Voice Viewer para tentar dar alguns insights para a gente. O Voice Viewer é uma ferramenta fantástica da Universidade de Leiden, que tem exatamente a capacidade de permitir uma rápida visualização do material que você tem, com estudos bibliométricos. Eu recomendo ele fortemente para qualquer aluno que seja de qualquer área, que esteja querendo fazer um levantamento sobre a produção científica, para entender um pouco, será que de repente eu não estou observando determinados autores importantes? Será que de repente não existem temáticas aí que estão sendo mais ou menos faladas ultimamente? Como é que estão se posicionando certos temas hoje em dia? Ele é muito bom para isso. Ele realmente é um software sensacional para todo cientista. Isso não é só para estudos bibliométricos, né? A bibliometria, nesse caso aqui, a cientometria, está entrando como uma possibilidade de você estar fazendo coisas que antigamente a gente fazia por um processo de... E ainda faz hoje em dia, claro, mas com revisão sistemática, só que com o volume de produção que existe hoje em dia, é cada dia mais difícil fazer uma revisão sistemática, né? A gente, para fazer uma revisão sistemática sobre alguma coisa, fica um pouco mais complicado, e quando a gente tem uma área muito, muito, muito específica, ainda dá, mas quando a gente está nesse primeiro, né, essa primeira aproximação de matemática, realmente o Voice Viewer, cara, é sensacional. Bom, nós vamos usar uma ferramenta muito legal chamada Don't.pad, tá? Então aqui eu vou botar Don't.pad, né, e vou botar aqui o endereço que eu vou criar agora, que vai ser VV de Voice Viewer, coronavírus. E ele abre uma tela para mim, o Don't.pad, tá? Uma tela pública, onde eu posso escrever o que eu quiser. Vocês, se abrirem aí, vão poder também escrever no Don't.pad. Então, se eu quiser botar agora o endereço, tá? Como https www.voiceviewer.com. Esse endereço vai estar aí disponível para quem quiser depois rapidamente copiar e colar alguma coisa para poder utilizar para alguma coisa. Todas as operações que a gente fizer aqui ficam registradas para todo mundo. Vocês também podem utilizar isso se desejarem para fazer algum comentário, alguma coisa que seja necessária. Lembrando que o Notepad, ele funciona como um Notepad vivo, né, online para todo mundo ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, é delicado, né, de você sair mexendo nele, porque você pode estar pagando coisa para os outros. Eu botei VV Coronavírus, porque provavelmente se eu botar Notepad/coronavírus, pode ser que exista uma página já criada por alguém que está ali com as pessoas usando para algum curso, para alguma coisa. Primeira coisa que nós vamos fazer é dar um pulo lá no site do Voice Viewer. É claro que eu imagino que vocês já tenham feito isso, mas para quem tiver a oportunidade de ver o vídeo depois e não tiver feito isso, a primeira coisa que tem que ser feita é baixar o software. A gente baixa o software indo para o site, voiceviewer.com, indo para a página de download. E na página de download vocês vão ver, como eu já tinha passado no vídeo anterior, que tem versão para Windows, tem versão para macOS, e tem versão também que eles chamam de For Other Systems, mas esse For Other Systems, na verdade, é um arquivo feito para ser rodado por uma máquina virtual Java. Como máquinas virtuais Java existem para diversas plataformas, então isso dá para eles um potencial de portabilidade incrível, pode ser rodado em diversas situações. Mas aí já requer uma certa malandragem. Tudo bem que o pessoal que usa Linux, em geral, já tem essa malandragem, então não é tão problemático. Mas para o usuário padrão, vai rodar no Windows, vai rodar no macOS, os softwares rodam exatamente iguais, não tem diferença. Se você for baixar para o Windows, que seria o meu caso aqui, ele clicando nele, ele faz o download, como eu tinha mostrado. Aqui ele vai botar o nomezinho para mim lá na minha pastinha de download. Eu já baixei isso ontem, mas ele não tem problema. Vou só lá mostrar na pasta para ver como é que está o andamento. E vocês vão ver aqui que já existe um arquivo anterior, né, que eu tinha baixado já. E, naturalmente, ele vai criar um novo download aqui com aquela
númerozinho 1 que ele bota quando tem um nome repetido, né? Não importa muito para a gente. Baixou o arquivo, tem que descompactar. Eu uso o 7-zip, né, 7-zip, porque é um gratuito, software gratuito de descompactação. Quem não usar o 7-zip também vai poder utilizar o que já existe default dentro do Windows. Só que vai ter que tomar cuidado. Então, como eu imagino que a gente tenha dentro aqui do público geral pessoas que têm mais ou menos facilidade com o uso disso, talvez usem o seu Windows com o formato mais caretão dele, vamos assumir que todo mundo está usando o sistema default do Windows, e seria basicamente você clicando 2 vezes, ele vai abrir essa pasta como se nada tivesse acontecido e estivesse tudo bem. Galera, pois é, mas se você seguir por aqui não vai dar certo, né? Você precisa primeiro selecionar isso aqui tudo, dar um Ctrl+C, um copy, pode também aqui nas opções, né, de copiar, né? Seria um copiar também, se você for com o mouse. Voltar lá para a sua pastinha lá de downloads, e aqui na pastinha de downloads, criar uma nova pastinha. Vou criar uma nova pastinha aqui, que eu vou chamar de Voz Viewer, tá? E se ele ainda estiver lembrando do copy que eu fiz, ele vai fazer o paste aqui. Pronto, agora eu descompactei. Isso é para descompactar, para quem não entende nada dessa questão de instalar software de descompactação, etc. Isso agora eu acabei de fazer, foi descompactar. Bom, vamos lá. Aqui no Voice Viewer, a gente tendo a pastinha, a gente pode executar ele. É muito importante saber o seguinte, o Voice Viewer ele pede Java. Então, se você não tiver o Java instalado na sua máquina, não vai rolar. Para deixar também aqui registrado, se você digitar Java e fazer uma busca na internet, você vai encontrar facilmente o fazer download gratuito do software Java, e você pode fazer o download do Java e fazer a instalação do Java. Beleza, gente? E aí instalar primeiro o Java, depois fazer essa parte do Voice Viewer. Ok? Bom, considerando que todo mundo tem o Voice Viewer aí, beleza, funcionando, né, que esteja no lugar, né, esteja na pastinha ali como a gente fez, vamos abrir o Voice Viewer para a gente ter contato primeiro com esse software. Ele tem um manualzinho aqui, bem legal, vale a pena dar uma olhada no manual dele, dá informações gerais bem importantes. Antes da gente abrir, é importante saber que ele vem com um menu, uma pasta chamada Data, um ficheiro, se você for de Portugal, chamado Data, né? Nesse ficheiro daqui, ele já dá alguns exemplinhos de alguns tipos de arquivos. A gente pode, inclusive, abrir os primeiros arquivos exemplo aqui, com ele mesmo, tá? Para que a gente possa aproveitar um pouquinho esse primeiro contato. E a gente vai voltar nessa questão do data depois, porque ele vai ter uma coisa muito importante chamada tesauros aqui. E a gente vai entrar depois nisso, na questão dos tesauros, ok? Voltando para a parte inicial do Voice Viewer, tá? Eu vou clicar no executável para que a gente possa executar o software e poder ver como é que ele funciona. Bom, o Voice Viewer, alguns computadores vão fazer isso, dizendo que você não pode executar porque é um software que veio na internet. Você pode pedir mais informações e executar assim mesmo, ok, galera? Também é bom que eu peguei instalado do zero aqui, ele está dando todos os warnings que seriam clássicos disso. Se eu pegasse uma versão antiga minha, ele já teria já desbloqueado isso. Executar assim mesmo, ele vai liberar para execução. Ok? Bom, ele demora um tempinho aí normal para carregar, não tem problema. Feito isso, deixa eu ver só se teve alguma questão. Não, está só com delay mesmo, né, da tela aqui. Vejo que tem um delayzinho da live. Ele foi desenvolvido pelo Vanek e pelo Ludo Altman, né, e ele vai gerar essa janela inicial aqui, onde você vai ter 3 abas de visualização. Tá? A aba que ele chama de Network Visualization, a aba que ele chama de Overlay Visualization e a aba que ele chama de Density Visualization. Tá? Nós vamos explorar cada uma dessas abas para entender o que elas vão apresentar para a gente. Mais uma vez, ele tem acesso aqui ao manual, ele tem um about sobre o que é o Voice Viewer, né? Nesse about aqui ele diz, né, quais são as bibliotecas que ele utilizou para desenvolvimento, a versão de Java, quanto ele está consumindo de memória, informações gerais, né? E aqui no manual ele vai abrir uma versão do manual também.
Do lado esquerdo, você vai ter toda a parte de manipulação para a abertura do arquivo, para os itens depois de tratados e para refinamento de alguns tipos de análises. Do lado direito aqui, desse lado de cá direito, a gente vai ter ajustes que são apenas da visualização mesmo, ou seja, ajustes visuais para o gráfico que vai ser gerado. Para a gente começar a falar sobre essa questão, é muito importante entender o que é um grafo. O grafo, na verdade, ele é uma representação que a gente faz, na qual você vai ter nós, ou seja, pontos que vão estar de alguma maneira interconectados, e a gente vai ter arestas que conectam esses nós. Esses nós podem representar qualquer tipo de coisa que a gente queira. Pode ser, no caso de estudos como o que o Voice-Viewer faz, estudos bibliométricos, centrométricos, autores, palavras-chave, termos, revistas, instituições, países, e assim vai. Talvez não sei se eu falei todos aqui, mas podem ter até outros aí. E esses vínculos ou arestas, eles vão se dar por alguma lógica. Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu quero fazer linhas que conectam coautores, pessoas que escreveram artigos juntas. Ou eu posso dizer que eu quero fazer vínculos, por exemplo, entre instituições também por coautoria, ou seja, essas mesmas instituições, elas estiveram envolvidas em estudos aos quais esses autores participaram, né, e que trabalharam juntos. Então, eu posso ter cada uma dessas hipóteses aí tratada para poder, né, fazer a minha análise a partir daí. Então, é isso que a gente vai tentar observar aqui. E eu posso atribuir a esses nós, eu posso atribuir, no caso do Voice-Viewer, um tamanho, né, e ele vai botar uma variável para definir esse tamanho. Eu posso dizer, olha, eu quero que seja a quantidade de citações que esse autor andou recebendo. Ou eu quero botar que esse tamanho desse nó representa o quanto ele recebe o quanto ele teve de coautorias, vínculos, etc. Eu posso também atribuir cores que vão ser atribuídas, quer seja pelos agrupamentos que o sistema estatístico que ele vai utilizar vai tentar criar, ou seja, ele vai tentar usar da estatística, de um método estatístico, para tentar definir grupos, agrupamentos, também chamados clusters, ou ele pode, por exemplo, usar a cor para definir um índice, tá? Cada uma dessas hipóteses a gente vai tratar aqui, ok? Essas duas primeiras abas, a de Network Visualization e Overlay Visualization, fazem grafos efetivamente. Density Visualization não plota exatamente um grafo, porque não são plotadas arestas, mas ele faz uma visualização por densidade, é um outro tipo de representação gráfica, ok? Dá para depois vocês revisitarem isso com calma, também no vídeo que vai ficar gravado. Vamos lá. Vamos primeiro agora, então, abrir um grafo pronto, que já tem aqui dentro. Eu posso clicar em Open. O Voice-Viewer, ele aceita abrir grafos que estão salvos no formato Voice-Viewer próprio. Podem ser abertos grafos que estão no formato GML, que é um formato bastante comum de intercâmbio, né? Pode ter também o uso do Pajek, né? Que é uma ferramenta também muito comum de ser utilizado, né, para a geração de grafos. Ela é, inclusive, uma ferramenta bastante poderosa, mas, como eu diria, é uma ferramenta bem de raiz, ela não é tão Nutella quanto o Voice-Viewer. O Voice-Viewer é realmente assim, uma ferramenta bem Nutella. Vamos abrir aqui um GML, nesse caso. Eu vou pegar aqui, que é uma ferramenta mais comum. Se vocês forem tratar com materiais de digital methods, coletas que são feitas no campo mais de mídias sociais, outras coisas, é muito comum que esses softwares exportem o resultado final da rede gerada em GML já. E aí você pode abrir no Voice-Viewer. Mas aqui a gente vai lá na área de data, né, data, e nós vamos pegar o journal gml, um arquivinho pronto que ele tem aqui dentro. Vou dar OK. Abrir novamente OK. E ele vai abrir um grafo aqui que foi gerado por ele, já tinha sido gerado, mostrando a inter-relação aqui entre diferentes, né, diferentes revistas científicas, né? Então, você pode ver, só de cara, o seguinte, que existem aqui claramente, muito claramente, assim, para a gente, um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5 clusters, né? 5 conjuntos, vamos chamar assim,
de nós que estão mais interligados, mais próximos de alguma maneira, e que pelo método estatístico dele, ele considerou que seriam agrupamentos muito próprios. E aí ele vai dando cores diferentes. Para ter certeza disso, eu teria que ir em items, se são 5 mesmo. E aqui ele fala, olha, nós temos 232 itens em 5 clusters, ou seja, 5 agrupamentos. Ele faz a listagem de cada um desses grupos aqui, tá? Eu posso ver dados mais específicos sobre cada um deles aqui. Se eu passar sobre cada um deles, ele vai me dizer qual é o ISSN, que revista é essa, no termo completo. Ele está usando o dado abreviado aqui nesse caso, para poder simplificar a visualização. Bom, e aqui na análise eu teria toda uma possibilidade de refinamento, se eu quisesse, para mudar um pouco como está essa visualização para mim. A gente não vai mexer nessa aula de hoje na aba de análise, porque ela realmente é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais avançada. O objetivo aqui hoje é que a gente consiga sair, né, do zero com algum dado e chegar em algum outro ponto. Para mostrar um pouco também do Overlay Visualization, a gente vai ver a mesma situação, tá? Eu não sei aqui qual foi a coleta que foi feita, mas eu já posso dizer uma coisa interessante aqui, tá? Ele está dizendo para mim que os scores, tá? Ou seja, o que seria, né, a definição dessa grade aqui de cores, tá? Seria o Journal Impact Factor aqui, ó. Foi uma escolha que ele fez, né, de chamar atenção para o Journal Impact Factor dessas revistas. Então, eu posso ver que as revistas que estão em amarelo teriam um Journal Impact Factor mais alto. Dentro da linha de futuras aulas que eu gostaria de dar online e deixar gravadas online, tem uma que seria só sobre o Journal Impact Factor, porque o Journal Impact Factor é pura bullshit, tá? Mas então, assim, ok, não é a aula de hoje, mas como eu vi que aqui tem esse material que é Journal Impact Factor como score, bullshit, tá? Não é o caso da gente pensar sobre isso, mas beleza. E vocês vão ver que no Density Visualization, o que ele faz? Ele faz como se fosse um mapa térmico, vamos chamar assim, em que ele, conforme tem maior densidade, vamos chamar assim, esses nós estão aqui pesados, estão colocados aqui pelo weight, né? Ou seja, o peso que cada um de volume, né? de interconexões que cada um dessas revistas tem, está sendo levado em consideração. Ele está fazendo essa nuvem, vamos chamar assim, né, ou mapa térmico, vamos chamar assim, dessas revistas. Isso é para dar aquele overview, vamos brincando aqui, é um overview visualization do Voice Viewer. Vamos agora pegar um dado mesmo, para a gente começar do zero, né? Para a gente começar a brincar um pouco com isso. Você pode obter dados sobre o que você quiser, se você, por um acaso, tiver um vínculo institucional e tiver acesso às bases como os Scopus, Web of Science e demais bases, desde que você seja uma pessoa vinculada a uma instituição de ensino e pesquisa utilizando o portal CAPES, né? E considerando que a maior parte das pessoas tem um uso mais acadêmico, né, do Voice Viewer, imagino que a maior parte desse público aqui esteja nessa condição. A gente vai brevemente aqui entrar, né? Vamos brevemente entrar aqui no periódico CAPES. Dentro do periódico CAPES, você pode, ele vai dizer que aqui eu estou com um IP que não é válido para eu poder utilizar e acessar isso, porque é um IP externo, né? Eu vou fechar isso aqui e eu posso usar o chamado acesso café. No acesso café, eu basicamente tenho que ter o meu login sem institucional para poder ter acesso. No caso aqui, eu vou utilizar o acesso, né, da Fiocruz, que é de onde eu sou. Fiocruz, Fundação João Cruz. Se eu enviar aqui, ele vai pedir a minha certificação, já tenho aqui o meu login e senha gravado, eu faço o login e eu entro dentro do periódico CAPES. Entrando dentro do periódico CAPES, agora eu posso buscar por uma base e eu vou buscar pelos Scopus. Eu, em geral, eu uso muito Scopus para esses tipos de estudos, gosto muito dos Scopus, acho que tem outras opções interessantes também, como a Dimensions tem sido uma opção bem interessante, mas eu tenho usado mais as Scopus por uma questão já de hábito, para esse tipo de aula e para também alguns tipos de estudos iniciais. Se você clicar para entrar nas Scopus, ele vai ter acesso lá às Scopus. E eu vou fazer uma breve busca aqui só para mostrar para vocês de como é que seria uma busca por coronavírus, né?
que eu já baixei os dados, obviamente, aqui, coronavírus, está feito aqui. Eu vou pedir documentos, busca por coronavírus em título, resumo e palavras-chave, né, o que eu chamo de Title, Abstract and Keyword, ou TAK. Vocês vão ver que meus arquivinhos, quando estão desse tipo de busca, eu boto TAK. Vou dar um search aqui. E aí ele vai dizer que existem na base escopos indexados. E veja bem, isto não é toda a produção acadêmica do mundo. Aliás, jornalistas, por favor, não caiam nessa história. O pessoal, quando pega, tem contato com o material de boletins, da Elsevier, Scopus, ou então da Clarivate, volta e meia publicam dizendo o Brasil produziu não sei quantos artigos acadêmicos, papapá. Não, o Brasil produziu muito mais do que isso. Isso o relatório Clarivate, o relatório Elsevier está falando do volume de artigos que estão indexados na sua base, tá? Então, a gente pode ter crescido o volume de artigos brasileiros que estão indexados por vários motivos. Pode ser que tenha aumentado o número de revistas indexadas e tenha, com isso, entrado em revistas, por exemplo, brasileiras, ou com maior produção de brasileiros, ou pode ter sido que efetivamente cresceu a produção de brasileiros. Ok? Vamos lá, gente. Temos aqui o número de documentos. Eu vou fazer uma filtragem simples, só para mostrar a filtragem que eu fiz, tá? Eu vou pegar aqui, né, eu vou fazer uma filtragem primeiro por tipologia documental, vou pegar só artigos, tá? De ontem para hoje já pode ter alterado isso. Vou usar um Limit Tool. Normalmente a gente costuma tentar manter o mesmo tipo de tipologia documental para alguns tipos de uso. Se você estiver fazendo só um levantamento bibliográfico para o seu uso, etc., né, é muito comum que você queira ver todo tipo de documento, conferências em congresso, livros, etc., porque essa limitação não faz tanto sentido para você. Mas como a gente vai utilizar alguns recursos aqui que tem muito a ver com a questão de categorização de revistas, a gente poderia estar usando artigos como filtro e reviews e editoriais, eventualmente, coisas que teriam a categoria mais de ter sido publicado numa revista científica, não num Proceedings ou, por exemplo, como livro ou capítulo. Né? Aqui eu estou limitando o artigo para ajudar um pouco a ter uma amostra um pouco mais palatável, mais fácil de tratar, porque o Voice também não lida muito bem com um volume muito grande de artigos. Beleza. E o que eu faria aqui a partir daí? Só para dar um exemplo. Eu poderia chegar e segmentar os anos que eu quero. Vou pegar, por exemplo, o ano de 2020. Eu já fiz esse arquivo, né, para a gente poder trabalhar. Vou pegar aqui, selecionar All e peço uma exportação desses dados. Ao pedir a exportação desses dados, eu tenho que escolher o formato CSV, preferencialmente. É o formato que o VoiceViewer trabalha bem dentro das Scopus. E eu tenho essas opções aqui. Se eu pedir Citation Information Only, eu posso obter até 20 mil documentos, tá? Com Citation Information Only. A questão é que Citation Information Only, ele vai limitar o tipo de análise que eu posso fazer. No VoiceViewer, eu vou estar limitado a um conjunto X de análise, bem menor. Se eu quiser pegar outras coisas, ele vai limitar a minha amostra a 2.000 documentos. Isso significa que, para serem 2.000 documentos apenas, eu vou ter que fracionar essa minha coleta. O VoiceViewer é capaz de juntar os arquivos depois, sem problema. E eu já fiz um pouco isso, mas como esse volume aí de 2020 ele ficaria pequeno o suficiente, não tem problema. Antes que eu me esqueça aqui, se eu não fizer o Limit Tool aqui, depois de ter selecionado ali, ele não vai ter minha amostra no tamanho certo. Coisas da live, né? Fazer live tem isso, a gente esquece de fazer uma coisa, tem que voltar atrás. Então, pedi o Limit Tool, agora eu tenho 317 documentos, que é menos de 2.000. Bom, pedindo aqui Export com All, eu posso pedir informações bibliográficas, de lá o CSV, Abstract Keyword, né, que o resumo e as palavras-chave é muito interessante utilizar, e Include References. Bom, alguma pessoa vai dizer, poxa, Fábio, você não vai pegar tudo, todas as informações? Pois é, minha gente, olha só. Quando você inclui algumas coisas como funding tax, sponsors, às vezes trade and manufacturers e algumas dessas opções aqui, às vezes o arquivo salva e ele tem um problema de interpretação no VoiceViewer. Estava tendo problema, pelo menos em algumas versões. Pode ser que agora, na versão 1.6.14, não esteja dando problema. Então, eu passei a botar sempre Include References, se for só de artigos. Se você estiver lidando com conferências, você precisa do Conference Information, tá? Que aí
é uma outra história. Mas como aqui são só artigos de revista, não precisa. Incluir referências significa gerar arquivos muito maiores e mais difíceis de serem tratados, mas inclui a possibilidade de outras 3 análises ali dentro, ok? Se você não estiver interessado em fazer algumas análises que precisam de referências, você pode não baixar esse material, porque não é necessário. Ficar pelo menos, se o seu dado que você quer fazer tem mais a ver com título, resumo e palavra-chave, que é o mais comum, né, você vai ficar só com essas 3 primeiras colunas aqui, para ter outras informações que podem ser relevantes, até em estudos mais quantitativos e outros tipos de análise que você pode fazer a partir da base que você gerou. E exporta o dado. Feito isso, ele vai salvar esse dado para a gente, vai salvar um arquivinho com o nome de Scopus, ok? E esse arquivinho, bom, deu um problema aqui, isso acontece, né, nas Scopus de vez em quando, aí você tem que voltar, pedir novamente para exportar, selecionar novamente, você quer, vou mandar exportar novamente. Tá dando problema aqui, repeat this problem. Bom, isso acontece às vezes, ao ficar dando isso, às vezes você tem que voltar à coleta, começar novamente, mas só para simplificar a história, a gente não ficar parado aqui, vou lá na minha pasta de downloads, o que ele faria era gerar um arquivo .csv que vai se chamar basicamente Scopus, Scopus.csv. Se o seu Windows ele não te mostra a extensão do arquivo, ele pode ser que ele não apareça com esse .csv, tá? Eu recomendo fortemente que as pessoas evitem ter essa coisa de esconder a extensão, porque isso dá muita dor de cabeça. No final das contas, você acaba que tem momentos que você quer trocar o tipo de arquivo, trocando a extensão, e ele não permite isso. Mas vamos lá. Digamos que eu tenha salvo aqui, eu salvei aqui, como vocês podem ver, várias pastinhas separadas, porque tinha que ser no máximo 2000. Reparem, o nome do arquivo ele está muito organizado. E isso é uma coisa que vocês precisam tomar cuidado. Eu já botei que é TAC, ou seja, Title Abstract Keyword. Essa é a minha coleta. Qual foi a minha coleta? Coronavirus. Foi sobre o que eu selecionei? Eu selecionei artigos. Que anos eu usei? Bom, tem um arquivinho com 2020 e tem arquivinhos com períodos também, né? Qual foi a base? Scopus. Eu incluí referências? Incluí. Botei traço refs para saber que tem referências nesse arquivo. Qual foi a data? Formato alemão, por favor, gente, tá? Sempre ajuda. Claro que o formato alemão aqui não vai ajudar a ordenar, porque ele não tá, ele está por último, mas eu sempre gosto de botar em formato alemão por recorrência de uso, né? De sempre pensar em usar isso e evitar problemas. Pode ser também utilizado, que seria inteligente, né? Botar esse formato alemão da data um pouco antes, ou seja, pegar que é TH Coronavirus e já botar a data aqui antes, ou logo depois, quando a gente já define que é o tipologia arquivo, né? Botar esses anos, o período colocado por último é uma opção também. Mas, enfim, cada um pode ter seu jeito, sua forma e ficar à vontade nisso. O que importa é que a gente tem aqui uma amostra do material sobre o coronavírus que a gente pode começar a fazer o nosso estudo. Tá? Aqui, eu vou então agora criar o nosso primeiro gráfico a partir de dados que foram coletados. E eu costumo dizer que o VoiceViewer é um dos softwares mais gratificantes que existe. Porque você passa por um wizard, e esse wizard trata o seu dado e te dá, no final das contas, um gráfico. E o tratamento visual do VoiceViewer, realmente, a forma de tratar a visualização dele, é uma forma muito bonita. Eu acho que o resultado final sempre é muito bonito. Por conta das escolhas, bibliotecas que eles tiveram e como foi programado. Você tem um processo inicial no Gephi, que é uma ferramenta muito customizável, muito com opções, muito pior em termos de primeiro impacto, né? Você começa com um gráfico muito ruimzinho. Vamos lá. Criando aqui para começar, eu vou criar, e ele tem opções de criar um mapa baseado num dado de manejo, que seria quase a mesma coisa que o Open. A gente já fez isso. Nós vamos criar um mapa baseado em dados bibliográficos, ok? Primeira opção que a gente faz, então, né, a gente escolheu o número 2 ali, ele vai perguntar para a gente, vem cá, você quer coletar por uma API, você quer pegar um arquivo RIS, você quer usar um dado de Web of Science, Scopus, Dimensions, PubMed? Bom, você vai pegar, nesse caso, um dado da Scopus. Qual é a vantagem que a Scopus de Web of Science tem? É exatamente o dado de referências que você consegue. Como você tem esses dados de referências, você pode fazer mais estudos, tá? Aqui a primeira opção dele é o Web of Science, eu vou trocar para Scopus. Ele vai pedir para eu selecionar esses arquivos.
E na seleção desses arquivos aqui, eu vou ter que ir lá para o meu download, né? Tá lá nos downloads, e temos várias opções aqui. Eu posso juntar tudo. Se eu juntar tudo, vai ficar um pouco lento nesse primeiro momento. Eu vou pegar só a produção, tá? Eu vou pegar a produção de 2017 a 2019, e depois vou explicar por quê, tá? E não vou pegar de 2020 ainda, tá? Vou pegar só essa de 2017 e 2019, que é a que eu utilizei aqui. Eu vou depois disponibilizar todos esses arquivos, depois, para que vocês possam brincar com eles um pouquinho e conhecer um pouco mais e refazer algumas coisas aqui. Bom, abrindo aqui, ele vai fazer um Reading Scopus File, né? Isso pode demorar algum tempo. Eu até postei no TikTok um videozinho com isso. É o que alguém chegou a ver no meu TikTok. Minha filha andou brincando comigo, dizendo, pai, você tem TikTok? Não é possível. Né? Aí a amiga dela também se surpreendeu. Daqui a pouco ela falou assim, deve ser para ele ficar explicando alguma coisa para os outros. Enfim, coisas que a gente escuta dos filhos e das filhas. Né? Como esse arquivo tem referências, ele demora um bocado para abrir. Não é uma coisa rápida para acontecer. Tem que ter paciência. Vou aproveitar aqui. Estou aproveitando para checar o meu WhatsApp aqui. Então, gente, depois que abre o arquivo, ele vai te dar essas opções. Veja bem, ele vai dar a opção de co-authorship, co-occurrence, citation, bibliographic coupling ou co-citation, de acordo com o arquivo que você tem disponível. Se o seu arquivo disponível ele não tiver dados de citação, por exemplo, de referências, ele não vai dar citation, bibliographic coupling e co-citation como opções. Se você não pedir, por exemplo, para ter palavra-chave, ele não vai dar de concorrência. Aquele arquivo que eu falei com 20 mil que a gente tem acesso, eventualmente, né? Ele só é disponível para quando você baixa ele, só te disponibiliza o co-authorship. Então a gente fica com um pouco mais limitado. Aqui a gente pegou esse período, né? Que é um período interessante, que são dos últimos 3 anos antes da gente entrar na emergência de coronavírus, e curiosamente, com um certo tempo suficiente para distanciar do impacto que a gente teve de SARS e MERS, né? O que pode ser aí interessante também para a gente observar essa produção acadêmica. A gente pode, por exemplo, ver a coautoria, que seria o mais clássico, né, de todos os casos, mas, além disso, a gente pode ver concorrência e outras opções. Eu vou começar com coautoria, né, que é o que todo mundo vai ter mais facilidade no começo, né? E vamos lá. Digamos que eu queira ver, por exemplo, o processo de coautoria, tá? A partir dos próprios autores, efetivamente. Veja que o VoiceViewer vai te permitir fazer toda a filtragem clássica de estudos bibliométricos pelo seu wizard. E, nesse sentido, tem filtragens que ele faz que você não consegue fazer dentro do Gephi. Você teria que fazer previamente ao Gephi, por exemplo. Nesse sentido, para alguns casos, é bom passar o material pelo VoiceViewer para que ele trate esse material e depois você utilize ele dentro de um outro software gerador de gráficos. As primeiras opções que nós temos sempre vão ser qual é o tipo de análise, essas 5 opções. Para cada tipo de análise, ele te dá uma diferença de unidade de análise, você vê que ela muda. Para alguns tipos de análise, ele vai te dar a opção de método de contagem, você vê que ele existe para coautoria, co-ocorrência, ele não existe para citation, ele não vai ter, por exemplo, a questão de tesauros para o coupling bibliográfico e nem para o citation, mas ele tem para co-ocorrência, ele tem para coautoria, ele tem para co-citation, tá? E ele tem para casos como de coautoria a possibilidade de você filtrar os artigos de poliautoria. Artigos no volume muito grande de autoria, de muitos autores, podem ser filtrados. Isso é uma coisa bem difícil de você fazer de outra forma, tá? Bem chata, pelo menos, de fazer de outra forma. Então, ele pode chegar e dizer, olha, artigos poliautorais acima de tanto não me interessa. Digamos que você queira evitar, no estudo, o pessoal da física de alta energia, que normalmente os artigos têm zilhões de autores. Você pode utilizar isso, tá? O default que ele utiliza aqui é um default de 25, né? E você tem aqui o volume de autores. A gente pode seguir com esses defaults aqui. Existe uma diferença muito importante entre full e fractional counting. Full counting e fractional counting falam respeito a 2 situações. Numa delas, eu
considero para full counting que todo mundo conta, ou seja, o tudo conta. Se por um acaso aquilo, se essa publicação, se essa unidade de análise ela é dividida por várias pessoas, para mim não importa. Todo mundo ganha um ponto por isso. Em fractional counting eu faço diferente. Eu digo o seguinte, olha, se começar a ter, você começar a tiver uma mesma produção, unidade de análise, muita gente simultaneamente participando, então nesse caso eu quero que você desconte isso. Então, por exemplo, um artigo em coautoria por 2 autores, meio ponto para cada um. Por 4 autores, 0,25 pontos para cada um. Em full counting eu teria o seguinte, um artigo de 2 autores, 1 ponto para cada um. Um artigo com 4 pontos, 1 ponto para cada um. Um artigo com 10 autores, 1 ponto para cada um. Num caso, eu sobrevalorizo, tá, a questão dessa poliautoria. Eu posso ter casos onde a pessoa ou áreas que tem muito processo poliautoral e que, por conseguinte, eventualmente podem conseguir ter mais produção, porque se eu posso fazer com várias pessoas, isso me dá uma certa vantagem, elas ganham relevância. Em outros casos, você começa a descontar isso, ok? É importante chamar a atenção que no momento que eu escolhi co-authorship, por exemplo, eu já estou fazendo um primeiro grande filtro. Nesse primeiro grande filtro, o que eu estou dizendo? Apenas os artigos que foram autorados por 2 ou mais pessoas serão considerados. Todos os artigos monoautorais são descartados nessa amostra, para começo de conversa, tá? Se eu botar, por exemplo, uma unidade de análise de organizações, artigos escritos por 1 milhão de autores da mesma organização serão eliminados. Artigos escritos por 2 instituições, organizações é que passarão a ser contados. A mesma coisa para o nível de país. Então, quanto mais eu vou subir na unidade de análise, mais restritivo eu vou ficar nesse processo, ok? Então, se eu escolher, por exemplo, a organização, ele vai chamar a atenção em alguns casos, tem que olhar o warnings. Ele diz que os dados da escopo de organização não são muito bem harmonizados. Pode ter problema nessa inconsistência de formato. Então, leva em consideração isso. Cada fonte de dados ele também faz críticas. O trabalho feito pelo pessoal do VoiceViewer é sério. Isso é feito pelo pessoal do CWTS, da Universidade de Leiden. Eles são referência nisso. Por isso que esse software é top para esse tipo de coisa. Ok? Se eu for para países, a coisa ficaria um pouco melhor. Vamos começar por autores. Ok? Eu vou querer utilizar fractional counting nesse caso. Acho que vale a pena fazer um fractional counting, porque pode ser que tenha umas pequenas diferenças em termos de áreas, sub-áreas que podem ter tratado da questão ali, que sejam mais ou menos poliautorais, e acho que dar uma consideração isso pode ser importante. Eu vou ignorar trabalhos muito monumentais também por uma decisão própria aqui nesse momento. Como eu sempre gosto de brincar, né, esse é o momento do coach da área de bibliometria e cetometria. A cada escolha que você fizer, você fará uma renúncia. Tá? Então, o momento coach é isso que vai acontecer. Tá? Beleza. Segundo momento que ele vai te dar, opções de filtragem. Gente, isso aqui é ouro, cara. É sensacional. Ele te permite fazer todo o processo de filtragem ao longo do tempo, para que você possa chegar a alguma conclusão ali. Ele já começou dizendo o seguinte, olha, você quer levar em consideração um número mínimo de documentos da qual os autores participam? Por exemplo, um autor que publicou uma vez, não me interessa, talvez eu não queira saber dele. Ou, né, um autor que publicou 2 vezes. Posso usar vários critérios. Ele te dá 2 possibilidades. Primeiro, levar em consideração o número de documentos que esse autor teve participando, ou o número de citações de um autor. O número de citações de um autor significa o seguinte, eu posso ter participado de um documento com 5 citações, eu posso ter participado de um documento com 2, outro com 3. Então, eu preservo esse autor. Eu vou preservando os autores que mal bem foram citados. Bom, se eu estivesse tratando de um material um pouco mais antigo, né, e até mais consolidado, que na verdade a gente sempre fala muito que é difícil a gente tratar, usar dados, por exemplo, até 2019, quando ainda estamos no início de 2020, porque a base ainda vai acrescentando com o tempo, dados de 2019 até quase meio do ano. Se eu estivesse pegando material de 2018, eu poderia até pensar, tipo, cara, se o cara nunca foi citado, esse autor, talvez não me interessasse, porque, né, poderia ser um bom filtro, chegar e dizer que eu quero no mínimo uma citação, tá? Ok. 5 documentos, talvez seja muito, talvez seja pouco, não sei. Vamos dar uma olhada como é que está variando isso? E olha que legal, ele vai calculando dinamicamente. Se eu botar 4,
como mínimo, ele já vai para 639. Se eu botar 3, ele vai para 1071. Se eu botar 2, ele vai para 2212. Se eu botar 1, ele vai, obviamente, para o total de autores encontrados, tá? Boa prática é que a gente faça algum tipo de filtragem, certo? Isso é muito importante que a gente faça, porque senão a gente vai começar a ficar com um mapa muito poluído, no final das contas, né? E muito provavelmente você vai começar a ter problema também de ter componentes, né, muito pipocados para todo lado, distribuídos. Isso é uma questão complicada. Você pode usar vários critérios para isso. Normalmente, os critérios iniciais eles são um pouco arbitrários mesmo. Por exemplo, um critério razoável é dizer, olha, eu quero no mínimo 3 publicações, e como eu estou pegando um período de 3 anos, nesse caso, eu acho que se a pessoa, em média, esteve envolvida em um artigo por ano, eu acho razoável. Eu poderia chegar e dizer, olha, eu quero também que tenha no mínimo, né, ao longo desse tempo, uma citação, né? Ou posso dizer, poxa, uma citação é pouco, será que de repente não acho que é razoável que a pessoa tenha um volume de mais citações? A gente poderia explorar isso aqui, 2, 3, 4, você vê que no inicial aqui, do número de citações iniciais, ele faz pouca diferença, então, né, vamos deixar como está aqui. Eu vou começar com um threshold um pouco mais alto, tá? Apenas por motivos didáticos aqui do gráfico que a gente vai apresentar, eu vou pedir no mínimo 6. Eu vou dizer que, na minha concepção aqui, eu quero no mínimo que esse autor tenha participado de 2 artigos por ano sobre coronavírus, né? Não importa se ele foi um autor de 100 mil ou se ele fez 3 artigos, não importa. Eu quero que ele esteja aqui sendo listado, ok? Bom, ele te dá uma oportunidade de fazer um segundo filtro, tá? E isso é também outra coisa que é top. Ele pode chegar e dizer o seguinte, tá bom, agora eu botei esses autores, fiz um ranqueamento deles para tentar pensar quais são os autores que teriam maior importância nessa minha rede aqui, né, por volume de vínculos que eles têm, e eu poderia arbitrariamente dizer assim, não, eu só quero saber dos 200 top autores. Não costumo utilizar esse filtro, tá? É menos em situações muito excepcionais, quando eu necessito que seja feito um ajuste, né, quantitativo para poder comparar amostras ou coisas do gênero. Aqui eu não vou fazer, eu vou deixar os 326. E ele vai seguir e vai começar a me mostrar o resultado. Olha só quantos Wang, Yang e outras coisas mais. Eu posso ver agora, fazer uma ordenação disso aqui, rapidamente. Então, eu vou ver aqui por citação, poderia ver por documentos, poderia ver o que eles chamam de total link strength, ou seja, total força de ligação, ou seja, os vínculos que esses autores têm. Eu posso ordenar pelos documentos, eu posso ordenar por citação, eu posso ordenar por total link strength, eu posso ordenar por autor. Recomendação fundamental de ser feita aqui, porque isso é uma coisa que é muito comum. Verificar se, por um acaso, Júnior não está aqui nessa jogada. E aí a brincadeira do Júnior é o seguinte, você não vai encontrar facilmente um autor, né? Não é para ninguém tirar a Sandy arbitrariamente daqui, mas o Júnior é para tirar, gente. Por quê? É muito comum a gente ter o seguinte problema. Quando a gente vai ver, olha aqui o Júnior, sempre tem o Júnior. Quando a pessoa é Júnior, né? É o nome dela Júnior, é comum acontecer uma interpretação equivocada pelo material que vem da Scopus e colocar ele como se fosse mais um autor. Você pode excluir ele aqui nesse ponto, se você quiser, tá? Mas você também tem um probleminha que é o seguinte, né? Qualquer coisa que eu exclua a esta altura do campeonato, aqui na frente já, ela está sendo excluída muito depois, ou seja, de todo um pré-tratamento. Então, é possível que coisas que você excluiu depois tenham tido influência no seu recorte anterior, ok? Isso é importante levar em consideração. Então, se Júnior é um segundo autor para ele, você imagina que um fulano Júnior pode estar mantido aqui, e seria uma pessoa com casos de monoautoria, está sendo mantido aqui porque ele era um Júnior. Para fins aqui objetivos, eu vou tirar o Júnior aqui nesse momento, apenas para agilizar. Depois, quando a gente for montar um tesaurus, a gente vai dar uma olhada nisso. Tá? Eu não me lembro de ter visto casos de ter problema com neto, tá? Mas só para dar aquela olhadinha aqui, não vi. Vocês podem ver casos aqui que possivelmente, né, se a gente for olhar com calma, podem ser casos de autores que são o mesmo autor no fundo, apenas estão com diferenças, né, na grafia. Eu não sei, por exemplo, se
Kim S, H é Kim S também, eventualmente pode ser que seja. Isso é uma decisão muito difícil que a gente vai tendo, né, de tentar resolver esses casos, omissos aí de... Pode ser um caso em que o nome, por um acaso, está com duas grafias e precisa ser consolidado, esse trabalho para ser feito no Tesaurus, a gente pode fazer depois, né? Feldman F, Feldman H não deve ser, mas a gente pode ver alguns casos aqui. Vamos seguir adiante para depois tentar resolver isso. Finish. Como eu dou esse finish, ele vai me dar mais uma escolha de Sofia, mais uma situação daquela do tipo, a cada escolha, uma renúncia. Enfim, ele vai dizer para mim, olha, eu encontrei 325 itens nessa sua rede, mas alguns desses itens não estão conectados aos outros, o que faz com que eu tenha, de um lado, um componente gigante, que a gente chama, né, análise de grafos, né, de um componente gigante, e alguns componentes, né, outros componentes que estão soltos, né, seriam não ligados. Se a diferença do componente gigante para o total ela for pequena, a tendência que a gente teria seria escolher ficar com um componente gigante. Se ela não for pequena, é importante que a gente, em algum momento, observe o que a gente cortou. Eu não vou fazer isso agora, porque ainda precisa fazer muito processo de filtragem, melhorias nas junções da nossa base, etc., poderiam ser tratados pelo Tesaurus. Então, por hora, eu vou dizer que eu quero o componente gigante. E a diferença aqui é uma diferença que está girando em torno de uns 10%. Meio que limítrofe para a minha experiência, mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou aceitar ficar com o componente gigante para esse momento didático aqui. Depois a gente vai tentar melhorar um pouco esse tratamento desse dado para poder olhar. Vou dar yes. Ele vai fazer todo o processo do algoritmo e ele acabou de gerar para mim, né, a minha rede. Né? Se eu for para o Network Visualization, o que eu vou encontrar? Olha que interessante. Tem um grupo muito forte aqui, que a gente tem muito claro de nomes provavelmente oriundos da China, de pessoas da China, mais outros grupos chineses, mas parecem ser grupos um pouco próprios, muitos chineses trabalhando com essa temática. Né? Você vê que já não tem... Você tem um grupo aqui do Perlman aqui, que faz um vínculo com esses grupos, mas parece levar para possivelmente outros laboratórios. Feldman, etc. É muito interessante que você consegue explorar com o seu mouse o que a gente chama de Ego Network, ou seja, a rede em que você tem todas as pessoas vinculadas, né? Seria a Ego Network, né? Aquele nó especificamente. Então, esse aqui que está em realce é os nós que estão ligados a esse grupo do Bosch BJ, tá? Você vê que ele está ligado a um pesquisador, né? Que provavelmente deve ser, imagino que seja chinês, né? Pelo sobrenome. Da mesma forma como Pellman, ele está aqui ligado a outros pesquisadores, né? Mas aí você tem, por exemplo, o fato de ter o Feldman aqui ligado ao Feldman H, provavelmente não deve ser o mesmo autor, porque não faria sentido eu encontrar também que ele tem o nome dele e o nome dele citado duas vezes, só que errado. Então, se eles estão conectados, é muito provável, e como eu estou fazendo uma rede de coautoria, significa provavelmente que são pessoas próximas, parentes, etc. A gente sabe que o mundo da biologia é um pouco endogâmico também, né? Então, vamos para levar isso em consideração. Ok, nós temos aqui o nosso caso. Houve aquela limitação também dos estudos com mais de 25 autores, que a gente aplicou. A gente pode começar a mexer um pouco nesse material, se a gente quiser, né? Vamos primeiro pegar aqui as opções que a gente tem de visualização para esse tipo de material, e depois a gente vai explorar isso no Overlay Visualization. Veja que o meu conjunto de nós, ele pode ter a escala dele alterada. Eu vou deixar só o mouse over com cuidado aqui, e vocês vão ver que ele vai dizer para mim 1.00. E aí, agora, vocês têm que usar um pouco de GLP, que é Good Laboratory Practices, aplicado a estudos, né, centométricos. Pega o bloco, bota do lado, tá? E você vai anotar tudo que você fizer de alteração no default. Porque se você mexer nesse slider agora, como eu vou mexer, no momento que eu mexer nesse slider aqui, para achar esse 1.0 eu não consigo digitar. Eu tenho que soltar ele precisamente nesse ponto. Não dá certo. E se eu alterar isso aqui, eu estou alterando a forma como isso está sendo visualizado. E por uma questão de reproducibilidade de pesquisa, você precisa ter isso anotado. Aliás, esse seu bloquinho de GLP, né, boas práticas de laboratório, que é GPL, né, hoje em dia, no meu tempo, 25 anos atrás, era GLP. Hoje em dia, a GLP é gás que é feito de petróleo, né, que é outra coisa para mim, mas enfim.
esse passo a passo também tem que ser feito a respeito das suas escolhas ao longo dos recortes que você fez para chegar nesse gráfico também. Então, dizer que eu escolhi que são 6, dizer que eu fiz um fractional counting, dizer que eu limitei falando que os 25 era o máximo, cada uma dessas coisas é importante. Se eu mexer no peso aqui, ele vai alterar, né, no scale, né, desculpe, no scale de visualização, ele vai aumentar tudo junto. Ele vai aumentar o tamanho dos nós, vai aumentar texto, vai aumentar linhas, vai aumentar tudo. Então, mexendo aqui, você vê que tudo aumentou. Tá? Em geral, o scale a gente pontualmente tenta utilizar em uma outra situação, mas ó, agora eu não vou ficar procurando o tal 1998. Eu posso dizer que os pesos que estão sendo utilizados para esse gráfico, de uma maneira geral, podem ser o número de documentos, mas eu tenho outras opções. Eu posso dizer que é o número de citações. E aí ele troca o tamanho dos meus nós. Ele vai começar a representar meus nós por outras coisas. Eu posso dizer que são o número de citações normalizado, né, em que ele vai tentar chegar e dizer, olha, o mínimo e o máximo, né, e vai tentar ajustar isso. Ele posso tentar dizer que é o que ele chama de número de links, sim, né, que foram recebidos, número de vínculos recebidos. Ele pode levar em consideração, né, uma interação para chegar nessa força dos links também. São as opções. Em geral, costuma ser número de documentos o default, e eu posso também optar por dois tipos de visualização, por círculos ou por frames, que eu chamo de biscoitinhos também. A visualização por frames, ela costuma ser um pouco melhor para leitura, e para evitar que você tenha algum tipo de nó que seja oculto. Esse é um problema do Voz Viva, que ele oculta os nós, né, em alguns casos. Eles acabam não ficando tão visíveis, e isso pode levar, em alguns momentos, a problemas de interpretação. Tá? Os frames ajudam a diminuir um pouco esse problema. Você pode também limitar o tamanho, né, que você está utilizando de texto. Eu posso dizer que no máximo tanto de texto. E você pode também utilizar, né, mudar o tipo de fonte que você vai querer apresentar. Tá? Círculos, frames, são opções. Size Variation também vai mexer exatamente com isso. Ele vai tentar ver qual é a variação que você vai ter de tamanho dos labels de acordo com esse argumento que a gente está utilizando, né, que é o de número de documentos. Então, se eu estressar isso ao máximo, eu vou ter mais forte, né, vou ter os tamanhos mais fortemente representados, de tamanho maior, relativo aos que têm menos número de documentos. Isso vai aumentar essa diferença. Enquanto que se eu diminuir ao mínimo, eles vão ficar mais iguaizinhos. Ok? Vou deixar aqui um pouco mais forte, né? Enfim. E mesma coisa com as linhas. Eu posso ter o interesse de fazer com que as minhas linhas tenham uma variação por tamanho, por exemplo, como eu vou fazer agora, para chamar a atenção dessa linha muito forte aqui. Tá vendo? Essa linha está bem forte aqui. Se eu diminuir essa variação de tamanho para nada, ela fica, todas as linhas começam a ficar muito iguaizinhas, ó. E elas não têm tanta diferenciação de acordo com a força delas. Eu posso exigir um mínimo de força para essa linha, ou seja, um mínimo de força de ligação, de número de conexões, para que com isso eu limpe um pouco o meu gráfico. Então, vou deixar só as principais, se eu for diminuindo isso, vou aumentar a exigência. E também eu tenho o máximo de linhas que eu quero plotar, né? Isso pode alterar, por exemplo, em alguns casos, né, o número de linhas que a gente quer. Você pode optar por linhas curvas ou linhas retas, né? Se eu tirar aqui e deixar pelo size variation. Deixa eu deixar aqui. Esse aqui são os colored lines, primeiras linhas com cor, linhas sem cor, e posso botar linhas retas ou curvas, como vocês podem ver aqui. Né? E por último, eu posso também mexer na questão da minha paleta de cores, né, que eu estou utilizando. Isso pode ser importante em algum caso, caso você queira ajustar a paleta de cores. Você pode exportar cores, importar cores. Você pode fazer com que eu quero que os chineses, por exemplo, utilizem as cores vermelho, ou então o cluster principal chinês seja vermelho ou seja amarelo, enquanto que o cluster principal de autores brasileiros a gente utiliza o verde. Você pode depois ajustar isso, né, para fazer depois. Ok. Bom, resultado. Feito isso, pode também escolher um fundo preto, né, o black background, se você preferir, né, para você poder ver de uma maneira diferente. E você pode gerar esse gráfico aqui do jeito que você quis. Eu vou fazer aqui de um jeito qualquer, né, deixar de uma maneira que eu achei mais agradável. Vou tirar esse black background que eu não gostei tanto. Né?
e vou agora poder fazer um chamado screenshot, que é uma forma de eu salvar esse gráfico, salvar essa imagem. Para eu salvar essa imagem, eu tenho a opção de imprimir diretamente, copiar ela para o clipboard, para poder jogar ela e copiar e colar em algum lugar, ou eu posso salvar e eu tenho opções. Nas opções, é muito importante sempre deixar ele otimizado para os labels, se possível, porque isso é uma coisa importante, tá? Otimização por label causa pequenas alterações no posicionamento, mas isso normalmente não tão relevantes. Se você for utilizar, quiser maior resolução, aumenta o scaling. Quanto maior o scaling, maior a resolução dessa imagem. Então, para uma revista, para impressão, você vai precisar disso, tá? Normalmente eu boto lá para os 400 nesse caso. Nesse caso eu vou deixar por 200, porque é só para a gente salvar normalmente quando ele for. Você pode pedir para ter uma certa borda na imagem salva, né, uma linhazinha de borda, ou você pode pedir também para o fundo ser transparente. Se você pedir um fundo transparente, o PNG que você salvar, ou outro formato, ele vai ser melhor de inserir, por exemplo, caso você tenha que botar num PowerPoint, etc., que tem logos, e às vezes ele ficaria meio que chapando tudo, quando ele tem áreas que poderiam caber os logos usando ele transparente. Mas quando você salva transparente, você tenta abrir no seu documento padrão, nos seus visualizadores padrão, ele fica meio feio, tá? Então, vale a pena você salvar com e sem transparência para você poder utilizar isso conforme a sua vontade. Aqui eu não vou mexer em nada, mas vocês sabem onde é que estão as opções e vou dar um save. Na hora de dar o save, ele vai dar a opção de salvar como PNG, ele pode salvar como um SVG, ele pode salvar como um TIFF, ele pode salvar como um JPEG, como um GIF, como um EPS, como um PDF, como um SWF. Bom, experiência própria, SWF não funciona, pelo menos até hoje nunca funcionou comigo, tá? De conseguir botar esse SWF, achei que poderia ser super interessante, mas não rola, não sei porquê. Se alguém conseguir até pode me falar, eu agradeço, como é que fez. O SVG é um formato aberto de arquivos vetoriais, ou seja, ele tem escala infinita, serve para você fazer aquela plotagem no A0, maravilhoso para isso. O PDF também, mas é um formato fechado. JPEG é não recomendável. Por favor, não salvem em JPEG. Só se vocês forem exigidos de salvar em JPEG. Porque o JPEG introduz ruído para todo tipo de imagem que seja line art, como essa, entendeu? JPEG foi feito e pensado para funcionar em fotografia, tá? Não foi feito para line art. Tá aqui, bom. EPS é uma versão também boa para impressão, TIFF é uma versão boa para impressão, GIF é uma versão que também preserva relativamente bem, mas eu recomendo o PNG, tá? Para uso geral. Eu vou botar aqui como nosso teste 1, PNG, e vou salvar lá no download. Feito isso que a gente salvou, vamos lá. Área de trabalho, download. Eu vou pegar aqui o teste 1 PNG. E a gente tem aqui, né, o nosso gráfico que foi gerado, ok? Dá para visualizar, utilizar para o que a gente quiser. Vamos agora para os outros tipos de visualização, para a gente poder fechar essa primeira parte, tá? A outra opção que a gente tem é a Overlay Visualization. E a Overlay Visualization ela é muito interessante no seguinte sentido. Veja que eu consigo agora ter cores que são atribuídas a partir de uma escala, que ela entra em Overlay, como uma sobrecamada, ok? As opções gerais que eu vou ter aqui vão ser muito similares à do Network Visualization, mas eu ganho mais uma, que ele chama aqui de Scores. E aqui, o que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo para mim que eu posso aplicar o ano médio de publicação, tá? Que esse autor esteve envolvido. Veja, é o ano médio, não é o último ano, ou não é o primeiro ano, é o ano médio. Significa que os autores que estão em amarelo, eles, na média, diante de tudo que eles produziram, tá? Eles estão produzindo mais recentemente do que aqueles que estão em azul. Né? Aqueles que estão em azul são, como a gente pegou o período de 2017, 2018, 2019, eles provavelmente publicaram nesta época e não andam publicando mais. Tá? Ou se participaram foi de um estudo, mas contra vários estudos naquela época. Eu considero Overlay Visualization uma das visualizações mais poderosas que existe dentro do VazViewer e muito pouco explorada, muito pouco entendida com seu potencial. Tá? Aqui eu posso botar Average Publication, eu posso botar
citações médias, para ver também aqueles que têm mais citações, em média tiveram mais citações, o que também mostra, por exemplo, autores que têm sido muito citados e muito reconhecidos. Olha como é que eu fiz o meu levantamento bibliográfico e rapidamente encontrei quem são esses autores interessantes e quais são as redes de relações deles. Esse é outro detalhe interessante. Claro, um autor que tiver publicado sozinho não vai aparecer nesse gráfico, que é um problema. Uma autoria simples fica prejudicada. Áreas com tradição de autoria simples podem sofrer um pouco nesse momento, tá? Então, para áreas sociais aplicadas, ciências sociais, humanas, às vezes pode ser um pouco delicado. Mas para áreas onde a publicação em coautoria é quase que regra, isso aqui é maravilhoso. Eu também posso também pegar pelo número de citações normalizado, que ele usa um processo de normalização disso, tá? Que ele vai tentar fazer isso por um processo também de ajuste, né? Em relação à questão do volume, né, que as pessoas estão envolvidas. Você vê que o Perlman, por exemplo, caiu um pouquinho, porque muito provavelmente, né, ele tem um volume de citação, mas ele também está envolvido em muitas situações, então, no fundo, ele foi um pouco de sobrevalorizado, né, nesse momento, ok? Quando a gente vai para a questão do normalizado. Quando a gente faz o processo de normalização disso, ele perde um pouco do seu protagonismo aqui que ele tinha, né? Mas a gente vê claramente grupos aqui para serem vistos. E no Density Visualization, que seria essa última opção, essas opções aqui todas são similares àquelas que a gente utilizou. No Density Visualization, ele vai tentar fazer esse mapa de densidade. Ele pode fazer pesos também variados, né? Ele vai tentar definir qual é a largura desse kernel, desse centro, né? Então, quanto menor o meu kernel, mais ilhas vão se formar. Quanto maior o meu kernel, mais o mapa vai ficar térmico, vai ficar espalhado um em cima do outro, né? Essas opções são as que você tem aqui. E você pode usar de dois tipos, né? Eu posso pegar uma densidade por item ou eu posso pegar uma informação do cluster para ser a minha densidade. Então, eu consigo ver essas densidades por cluster, fazendo com que eu tenha eles destacados com seus nomes aqui. Em alguns casos, esse tipo de visualização é interessante até, tá? Eu posso diminuir o kernel aqui para tentar melhorar um pouco essa visão individualizada dos clusters, eu posso aumentar ele significativamente para ele ficar muito mais borrado, né? Vamos chamar assim. Posso trocar também o fundo para white background. Em geral, o Density Visualization vem com black background para trocar pelo white background, enquanto que os outros dois vêm com white background para trocar pelo black background, ok? Por último, e não menos importante, a gente teria aqui a possibilidade de salvar o arquivo. E aí, salvar o arquivo significa que eu posso usar no formato Voice Viewer, eu posso salvar como GML, eu posso salvar como PAGEC. Eu recomendo que vocês salvem no formato Voice Viewer, porque ele vai integrar uma série de informações. Para salvar no formato Voice Viewer, você vai utilizar, você vai ter que preencher esse dado aqui, né, esse campo aqui. Então, vamos lá. No caso aqui, eu vou chegar e vou chamar de teste 1, e no caso é o mapfile, eu boto o traço map.txt, ok, ele já vai deixar aqui, e vou botar aqui como também teste 1, traço net, txt. Se eu der ok aqui, ele vai salvar, eu tenho ele gravado, ok? Do jeito que está, o material do jeito que ele é, com as informações que ele tem, ok?